Um monstro, uma máquina de fazer dinheiro, o maior pesadelo do Jeff Bezos. Ela não tem meta e quando ela atinge a meta, ela dobra a meta e bate a nova meta. Ela cresce, cresce e cresce. Hoje a gente vai fazer uma análise nada tendenciosa dos resultados trimestrais da Magazine Luiza. Antes de mais nada, se você já investe em Magazine Luiza, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo mais notícias de resultado positivo que a Magazine Luiza vai soltar nos próximos anos. Lembrando também, a gente está fazendo vídeo de análise de resultado das empresas nesse trimestre, então dá um confere no link que eu vou deixar aqui em cima e vamos falar de Magazine Luiza. Bem, então primeiro vamos comentar os resultados da Magalu nesse terceiro trimestre. No final vou falar um pouco sobre a empresa, o que eu espero da empresa, se ainda vale a pena investir em Magalu, se Magalu tá cara ou não, e falar também sobre o setor na qual ela está inserida, no caso o setor de varejo, ou seria o setor de tecnologia. Vamos responder isso no final do vídeo, então fica até o fim. Bom, então vamos começar com os destaques aqui mostrados pela Magazine Luiza. Lembrando que todos os números aqui mostrados foram tirados do site de relação com o investidor da Magalu, tá? Então vamos lá. Destaques do terceiro trimestre de 2020. As vendas totais cresceram 81%, atingindo 12,4 bilhões de reais. O e-commerce cresceu 148%, atingindo 8,2 bilhões de reais e 66% das vendas totais. As vendas nas lojas físicas evoluíram 18% no total, com um ganho de market share. O EBITDA ajustado avançou 41%, o lucro líquido ajustado apresentou um crescimento de 70% e a geração de caixa operacional chegou a 884 milhões, que demonstra um crescimento de 328%. Só por aqui já dá para ter noção do que vai ser mostrado no vídeo. Os resultados vieram muito bons, mas vamos aprofundar e entender como cada um desses números foi impactado e se isso não é uma coisa só do momento, se isso tende a se manter pelos próximos anos. Então vamos para mais alguns destaques aqui muito importantes. Magalu vem quebrando recorde atrás de recorde e foi mostrado nesse trimestre o maior crescimento trimestral da sua história. E isso mesmo com boa parte das suas lojas físicas estando fechadas por conta da pandemia. E com esse resultado muito positivo, ela atingiu a maior participação de mercado desde a sua fundação, com expansão de 5,4 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2019. E muito disso, é claro, vem por causa do e-commerce. Segundo pesquisas, no terceiro trimestre de 2020, o e-commerce formal no Brasil cresceu 43,5%. Ah, então o e-commerce da Magalu cresceu 43,5%? Não. A Magalu cresce, cresce e cresce. A parte de e-commerce da Magalu cresceu mais de 3 vezes do que o e-commerce de maneira geral no Brasil. Nesse período, as vendas por e-commerce da companhia avançaram 148,5%, representando 66,3% das vendas totais. E esse resultado da Magalu, segundo eles aqui, foi alcançado principalmente pela excelente performance do aplicativo, que contou com 30 milhões de usuários ativos, e também que eles possuem a entrega mais rápida do Brasil, pelo menos no que diz respeito ao varejo. Então, oferecendo um serviço de qualidade com a entrega rápida, eles conseguiram impulsionar os seus resultados. Em consequência também da maior participação do e-commerce nas receitas da Magalu, a margem bruta ajustada diminuiu de 30,6% para 26,2% nesse trimestre. Outro ponto que também impactou muito positivamente os resultados trimestrais dessa empresa foi a queda das despesas operacionais, onde eles destacam aqui que as despesas atingiram um dos menores percentuais da sua história, outro aspecto muito positivo. Parte disso também se deve a um percentual das lojas físicas fechadas, que contribuíram um pouco para essa redução de custos. O EBITDA cresceu 41,2%, passando de 397,5 milhões para 561,2 milhões, e o lucro líquido ajustado atingiu 215,9 milhões. Outro aspecto muito positivo desse trimestre, que é destacado aqui, é a questão do caixa da Magazine Luiza. Eles encerraram o terceiro trimestre de 2020 com 7,6 bilhões
considerando caixa e aplicações financeiras de 2,9 milhões e recebíveis de cartão de crédito disponíveis de 4,7 bilhões. Então eles têm um caixa muito robusto ali para ser utilizado caso eles enxerguem a necessidade disso. Aqui eu vou ler um pedacinho da mensagem da administração que achei muito interessante, que eles falam do ecossistema da digitalização do varejo brasileiro. Então eles começam da seguinte maneira: essa robustez financeira tem sido determinante para que a Magazine Luiza avance na construção do seu ecossistema, um ambiente capaz de inserir de forma rápida e fácil empresas analógicas que queiram vender diretamente a seus consumidores. Essa inclusão é um oceano azul, não só para Magalu, mas para milhões de empreendedores e para a economia brasileira. Para que todo o potencial do ecossistema se concretize, é preciso colocar as peças certas nos seus devidos lugares. A Magalu hoje é um grande quebra-cabeças no qual a junção das partes dá sentido ao todo. E esse é um dos aspectos mais positivos da Magalu, na minha visão. É todo esse ecossistema que ela criou, envolvendo várias marcas, envolvendo várias empresas que vendem para ela e aumentam ali seus resultados operacionais. Algo marcante que comprova isso é a Netshoes. A Netshoes, que é hoje provavelmente a maior plataforma de venda de artigos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. E hoje é da Magalu. Então, principalmente com a questão da logística da Magazine Luiza, que é muito bem desenvolvida, eles conseguem alavancar seus ganhos de uma maneira muito positiva. E com o empurrãozinho dado pelo crescimento do e-commerce, então, aí a Magazine Luiza disparou de vez. Então aqui vou mostrar alguns dos serviços das empresas ligadas à Magazine Luiza. Tem a Hub Sales, a Canaltech, que é um site de conteúdo e tecnologia, a Stock, que oferece sistema de pontos de venda, a Ike Fome, que é uma das maiores plataformas de entrega de comida no Brasil, a GFL e a Synclog, que foram aquisições ali para visar justamente o aumento na velocidade de entrega, né, na questão da logística, e a Kong School, que é referência no Brasil em cursos voltados para e-commerce e performance digital. Então, mais uma vez falando, a Magazine Luiza está investindo muito, é uma empresa de crescimento agressivo. Agora, destrinchando um pouco mais cada um dos resultados apresentados. Vamos falar do desempenho operacional e financeiro. Aqui eu quero destacar a evolução do número de lojas, que vem aumentando desde o terceiro trimestre de 2019. E esse crescimento também é mostrado pela idade média das lojas. Dá para ver que 201 lojas da Magazine Luiza têm até 1 ano de idade, 1 ano de abertura. Também vou destacar aqui como é feita a maior parte das vendas. Nesse terceiro trimestre de 2020, 14% foram pelo cartão Luiza, 4% por CDC, 55% por outros cartões e 27% de venda à vista ou com entrada. Como já foi falado, a questão do cartão Luiza foi muito impactada porque os resultados vieram principalmente do e-commerce. Então, nesse período também tiveram poucas pessoas aderindo ao cartão da Magazine Luiza. A receita bruta cresceu 72,5%, que também impacta na receita líquida, com um crescimento de 70,8%. As despesas operacionais, outro ponto importantíssimo, que foi um resultado muito positivo nesse trimestre. Houve uma variação de 52,8%. Eles conseguiram reduzir muito as despesas operacionais da empresa nesse período, com um destaque aqui para as despesas com vendas, é claro, já que muitos desses gastos que eram relacionados às lojas físicas foram enxugados com o fechamento delas durante esse período. Por fim, no lucro líquido aqui, considerando o crescimento do EBITDA e a diluição das despesas financeiras, o lucro líquido ajustado alcançou 215,9 milhões, com uma margem de 2,6%, e um crescimento de 69,6% comparado ao terceiro trimestre de 2019. E a questão da margem de 2,6% já é uma característica do setor de varejo, que costuma ter margens baixas. Então, de maneira geral, o resultado da Magalu veio excelente, veio inclusive superando as minhas expectativas. Já era esperado um resultado positivo da empresa, em linha com o crescimento anterior, mas ainda assim foi um crescimento muito positivo para a empresa. Sobre a questão do e-commerce, fica um ponto interessante. O comércio eletrônico cresceu muito nesse período de pandemia. Será que isso vai se manter daqui para frente? É bem possível que com a reabertura do comércio, as pessoas passem a comprar um pouco mais em lojas físicas, mas o e-commerce realmente veio para ficar.
pode ser que tenha ali uma ligeira queda no curto prazo, mas as pessoas viram que é muito simples, que é muito fácil, mais prático e às vezes até mais barato você comprar pela internet do que perder muito tempo se deslocando para uma loja física. Então, essa questão do e-commerce veio para ficar e a Magazine Luiza tem um centro operacional, tem uma logística muito forte nesse quesito. A Amazon tem muito dinheiro, ela pode entrar forte, que pode, mas para ela montar uma logística em um país grande como é o Brasil aqui, não seria do dia para a noite, não seria barato e até por isso eu vejo a Magalu muito à frente de toda a sua concorrência. Então, para mim, continua sendo um excelente investimento para o longo prazo. É uma empresa que tende a continuar crescendo. Hoje ela representa quase 10% da minha carteira total, nem é o percentual que eu gostaria de ter. Eu defino ali um percentual de 3,5%, mas ela cresceu tanto nesses últimos meses que passou a um percentual de 10% da minha carteira. Então, reforçando mais uma vez, é uma empresa sensacional que eu vou continuar investindo. Sobre o setor, apesar de ser um pouco complicado, o setor de varejo, por conta da baixa diferenciação dos produtos, por conta das margens baixas também, com todo o case que é mostrado pela Magazine Luiza, eu considero até mais que ela seja uma empresa de tecnologia, uma empresa que investe muito em tecnologia, muito em logística, muito em novos canais de digitalização. E isso é fundamental para uma empresa que quer ser disruptiva, que quer crescer cada vez mais. A Magalu é a nova Magalu. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se gostou, não esquece, se inscreve, deixa o seu like aqui. Fica de olho que a gente está soltando muito conteúdo toda terça e quinta às 8 horas. Lembrando, essa semana também sai vídeo de análise de resultado da B3. Então, por hoje é isso. Te vejo no próximo vídeo.